O que é a realidade? Parece uma pergunta simples, não é? Olhe ao seu redor, a cadeira em que você está sentado, a tela que você está olhando, tudo parece sólido, real, previsível. Mas a física moderna, a ciência que descreve os fundamentos do nosso universo, tem uma visão muito mais estranha. Talvez você já tenha ouvido a famosa frase de Albert Einstein: Deus não joga dados. Geralmente, essa frase é usada para ilustrar como o maior gênio do século XX simplesmente não conseguiu aceitar a revolução da mecânica quântica. A história que nos contam é que Einstein, o homem que reinventou nossa noção de espaço e tempo, perdeu o maior debate intelectual da história para seu rival. O físico dinamarquês Niels Bohr, ele teria ficado preso a uma visão ultrapassada do universo. Mas e se essa história estiver incompleta? E se o maior erro de Einstein não fosse um erro, mas uma intuição profunda sobre uma realidade muito mais vasta do que a de Bohr? E se ao tentar desesperadamente provar que o universo é previsível e lógico, Einstein acidentalmente abriu as portas para uma das ideias mais alucinantes da ciência, o multiverso? Prepare-se, porque hoje vamos descobrir como o erro genial de Einstein pode provar que ele estava certo, mesmo estando errado. Para entender esse confronto de titãs, precisamos voltar ao início do século XX. Einstein era o rei da física. Sua teoria da relatividade descrevia um universo elegante, uma máquina de relógio cósmica governada por leis precisas. Cada efeito tinha uma causa clara. Era um universo determinista. Se você soubesse o estado de tudo agora, poderia, em princípio, calcular todo o futuro e todo o passado. Mas uma nova geração de físicos liderada por Niels Bohr estava descobrindo um mundo completamente diferente no nível subatômico. A mecânica quântica descrevia um reino de puro caos, probabilidade e incerteza fundamental. Imagine o átomo de Bohr. Elétrons não orbitavam o núcleo, como planetas. Eles saltavam de um nível de energia para outro sem ocupar o espaço intermediário como fantasmas. E a coisa mais bizarra era a ideia de superposição. Segundo a quântica, antes de medirmos uma partícula, como um elétron, ela não tem uma posição ou velocidade definida. Ela existe em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, como uma nuvem de probabilidades. Somente quando a observamos, essa nuvem colapsa e a partícula escolhe um estado. Para Einstein, isso era loucura. A realidade não podia depender de nós estarmos olhando ou não. O ápice desse absurdo aparente é o famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Um gato é colocado em uma caixa com um átomo radioativo que tem 50% de chance de decair em 1 hora. Se decair, um veneno é liberado e o gato morre. Se não, o gato vive. De acordo com a interpretação de Bohr, até abrirmos a caixa, o átomo está numa superposição de decaído e não decaído. Portanto, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Uma mistura fantasmagórica dos dois estados. Esses dois gigantes da física, Einstein e Bohr, travaram batalhas épicas nas famosas conferências de Solvay. Não era apenas um debate científico, era uma batalha filosófica sobre a própria natureza da realidade. De um lado, Einstein, defendendo uma realidade objetiva e previsível. Do outro, Bohr, abraçando um universo fundamentalmente probabilístico e estranho. Frustrado e determinado a expor o que ele via como a falha lógica da mecânica quântica, Einstein, junto com seus colegas Boris Podolsky e Nathan Rosen, desenvolveu sua arma teórica definitiva. Em 1935, eles publicaram um artigo descrevendo o que hoje conhecemos como o paradoxo e PRU. O objetivo era mostrar que a teoria quântica era incompleta. A ideia é genial na sua simplicidade. Imagine que você cria um par de partículas conectadas, como 2 elétrons. A teoria quântica diz que você pode conectá-las de uma forma que, se um tiver o spin para cima, o outro obrigatoriamente terá o spin para baixo. Isso é chamado de emaranhamento quântico. Agora vamos enviar essas duas partículas em direções opostas, a anos-luz de distância. Aqui vem o ponto de Einstein. De acordo com a visão de Bohr, até que você meça uma das partículas, nenhuma delas tem um spin definido. Ambas estão em uma superposição de para cima e para baixo. Mas no momento em que você mede a partícula A e descobre que ela tem spin para cima, você sabe instantaneamente que a partícula B, a anos-luz de distância, deve ter spin para baixo. Para Einstein, isso era um absurdo completo. Como a medição aqui poderia afetar instantaneamente algo do outro lado do universo? Isso violaria sua própria teoria da relatividade, que diz que nada, nem mesmo a informação, pode viajar mais rápido que a luz. Ele chamou isso
de forma sarcástica, de ação fantasmagórica à distância. A conclusão de Einstein era óbvia. Não havia nenhuma ação fantasmagórica. A informação sobre o spin de cada partícula já estava lá desde o início, desde o momento em que foram criadas. Nós apenas não sabíamos qual era qual. Ele argumentou que deveriam existir variáveis ocultas, propriedades secretas das partículas que determinam o resultado da medição desde o princípio. Para ele, não era mágica, era apenas informação que a teoria quântica não conseguia ver, por isso ela era incompleta. Por décadas, o paradoxo e IPR permaneceu como um debate filosófico. Parecia impossível testar experimentalmente quem estava certo. Einstein defendia uma realidade local e com variáveis ocultas. Bohr defendia uma realidade na loco, onde partículas emaranhadas formam um único sistema, não importa a distância. A maioria dos físicos ficou do lado de Bohr, mas a dúvida plantada por Einstein persistiu. Então, nos anos 60, um físico chamado John Bell fez uma descoberta teórica monumental. Ele desenvolveu uma fórmula matemática, um teorema, que poderia finalmente colocar a questão à prova. O teorema de Bell mostrou que se o universo de Einstein com variáveis ocultas locais estivesse correto, os resultados de certos experimentos com partículas emaranhadas teriam um limite estatístico. Se a ação fantasmagórica de Bohr fosse real, esses resultados ultrapassariam esse limite. E então, nos anos 80, uma equipe liderada pelo físico francês Alain Aspect realizou os experimentos definitivos. Eles criaram e mediram milhares de pares de partículas emaranhadas. O resultado foi um choque que ecoou por todo o mundo da física. As igualdades de Bell foram violadas. Vez após vez, os experimentos provaram que a ação fantasmagórica à distância era real. Não existem variáveis ocultas locais. A realidade subatômica é de fato tão estranha na local e interconectada quanto Bohr havia previsto. Parecia que o veredito final tinha chegado. Bohr venceu. Einstein estava fundamentalmente errado. A realidade é probabilística e fantasmagórica. Fim da história, ou talvez não. É aqui que a história dá uma reviravolta chocante. A intuição de Einstein era que a teoria quântica era incompleta, que faltava algo para descrever a realidade completa. E se ele estivesse certo sobre isso, mas de uma forma que nem ele nem Bohr poderiam ter previsto. Vamos voltar à superposição. A visão de Bohr, chamada de interpretação de Copenhague, diz que quando medimos uma partícula, a nuvem de possibilidades colapsa em um único resultado real. Mas e se a superposição nunca colapsar? Essa é a base da interpretação de muitos mundos. Proposta por Will Everett III nos anos 50, segundo Everett, no momento da medição, o universo não escolhe um resultado. Em vez disso, a própria realidade se divide. Para cada resultado possível, um novo universo é criado. Lembre-se do gato de Schrödinger. Na interpretação de muitos mundos, no momento em que o átomo entra em superposição, o universo se divide em dois. Em um universo, o átomo decai, o veneno é liberado e o gato morre. Em outro universo paralelo, o átomo não decai e o gato permanece vivo. Ambas as realidades existem, separadas e inacessíveis uma à outra. E aqui está a conexão genial com Einstein. Nesse cenário, o universo, em um nível fundamental, é determinista. Não há acaso ou probabilidade na escolha do resultado, porque todas as escolhas acontecem. A equação da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, evolui de forma perfeitamente determinista, descrevendo essa ramificação constante da realidade. Deus não joga dados para decidir se o gato vive ou morre. Ele joga os dados para criar todos os resultados possíveis, cada um em seu próprio universo. A recusa teimosa de Einstein em aceitar um universo baseado no acaso, embora parecesse errada no contexto do seu debate com Bohr, foi o que nos forçou a questionar os próprios fundamentos da realidade. Seu paradoxo IPR, projetado para matar a mecânica quântica, acabou se tornando a ferramenta que provou sua característica mais estranha, o emaranhamento. E essa busca por uma teoria completa e determinista, uma ordem oculta, acabou nos levando diretamente à porta do multiverso. Uma ideia que preserva o determinismo de Einstein de uma forma espetacularmente grandiosa. Seu erro foi talvez mais produtivo e inspirador para a ciência do que muitas respostas certas. Ele nos forçou a fazer perguntas que nos levaram às teorias mais radicais e impressionantes do nosso tempo. Então, no final, Einstein
estava errado? Ou será que sua busca incansável por uma ordem oculta no cosmos nos revelou que o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que talvez possamos imaginar? A realidade que ele se recusou a aceitar pode ser apenas uma única página em um livro infinito de universos. Se essa exploração das fronteiras da realidade te fascinou tanto quanto a nós, não se esqueça de se inscrever no canal História Quântica e ativar as notificações. Assim, você não perde nossa próxima viagem ao impossível. Obrigado por assistir e até a próxima!